Saudações, prezados alunos do segundo ano. Estamos aqui então para mais uma semana de atividades do nosso PET 3, tá? Onde nós vamos fazer a nossa segunda semana, tá bom? Fico feliz que esses áudios, né, esse vídeo está sendo útil para vocês. Espero que ele continue assim durante esse processo nosso, né? E, se Deus quiser, nós vamos conseguir sempre fazer esses vídeos para poder auxiliá-los. Tá bom? Hoje o nosso tema é um tema um tanto quanto polêmico, porque nós vamos falar então sobre a morte, né? Não precisa se assustar, não precisa apavorar, porque nós precisamos conversar também sobre esse assunto. A filosofia aborda esse assunto com muita tranquilidade, muita serenidade. E aqui o professor que elaborou, né, essas nossas atividades, ele pega um autor que eu gosto muito, Martin Heidegger, tá? Ele era alemão, tá? E ele viveu aí no século XX, tá bom? Então, assim, é bem próximo a nós mesmos, porque nós estamos aqui no 21, então, assim, bem próximos à nossa realidade, às nossas circunstâncias, ok? E o nosso tema aqui, então, é o ser para a morte, tá? Mas primeiro a gente precisa entender o seguinte: Heidegger, ele era um autor da linha de fenomenologia, de Husserl, tá? O que é essa fenomenologia? Para ele, ele acredita que tudo que existe é um ser. E todo ser existe dentro dele algo que precisa ser descoberto, algo que precisa ser encontrado. E isso que é encontrado é o que nós chamamos de essência. Tá? Lembre-se disso. Olha, na última aula aí nós conversamos muito sobre Sartre, onde nós falávamos sobre a existência e nós falávamos sobre a essência. Aqui em Heidegger a gente vai falar sobre a essência das coisas, mas nós não vamos ficar nos apegando muito a essas palavras por enquanto, ok? Só que vocês têm que entender o seguinte: o que é o ser? Tá? Essa discussão sobre o ser já é algo existente lá no período pré-socrático, 2500 anos atrás, aonde os filósofos gregos falavam que o ser é existente dentro do mundo. É tudo que existe, de fato, é um ser. Desde uma pedra, né, um mineral, desde uma planta, desde os animais, e o ser humano tem a ideia de Deus, a ideia de universo. Tudo isso é um ser, tá? Cada coisa sendo o seu ser, com as suas características, com as suas qualificações, tá? São seres. Heidegger, aqui no século XX, ele já vem dizer o seguinte: o ser humano, ele é um ser, olha aí, ser humano, ele é um ser, mas ele é um ser que entende a sua realidade, ele entende a sua presença. Se nós analisarmos os nossos antigos PETs, vem falando sobre isso, os nossos semanas, né, de estudo, vem falando que nós temos uma característica muito predominante dentro desse mundo, desse universo de seres, né, que é o que? A racionalidade. Então agora nós precisamos entender o que faz essa racionalidade em nós? Faz com que a gente compreenda de fato a existência das coisas, inclusive de nós mesmos. Por isso que nós somos chamados, como Heidegger mesmo diz, é um Dasein, ou seja, é um ser aí. Todos os seres são seres comuns. Porém, nós, que somos seres que percebemos e compreendemos a nossa realidade, nós somos Dasein, ou seja, é um ser aí, um ser presente. Tá? Para Heidegger, todo ser existe em duas categorias, o tempo e o espaço. O próprio ser é a ideia de espaço, ou seja, local, é aqui, é agora, no caso, nesse sentido, é ali, ou seja, é aqui, é lá. Toda essa noção de espaço, de localidade, né, representa o que é essa categoria que foi dita que é a categoria do ser. Porém, existe uma outra categoria que é a categoria de tempo. Passado, presente e futuro. O passado é algo crescente em nós. É algo que foi, né? É algo que nós já temos enquanto história. O presente é a realidade em que vivemos. É o aqui, é o agora.
É esse momento pequeno que sempre estamos nos agarrando. Mas o futuro são as possibilidades. São coisas que vão ainda acontecer. Ou seja, é aquilo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Vamos dar um exemplo fácil para vocês. Aqui é esse vídeo. Se você, por exemplo, desligar esse vídeo agora e não quiser ouvir mais, quais são as possibilidades que possam vir a acontecer? Se você desligar o vídeo agora, você vai ter dificuldade em responder às suas atividades. E você corre o risco de responder de uma forma errônea, tá? E isso vai causar você ter que fazer uma correção que vai te dar mais trabalho. Se você não desliga esse vídeo, você vai assistir tudo, você pode compreender toda a matéria e na hora que chegar a fazer as atividades, você também corre o risco de não compreender essas atividades da mesma forma. Entende? São possibilidades, não é nada concreto, não é nada específico, ok? Por isso que é futuro. Futuro a gente não domina, a gente não sabe, mas a gente tem algo que nós podemos compreender sobre ele, tá? Porém, falando aí que o futuro nós não dominamos, nós não compreendemos como todo, nós podemos dizer o seguinte: existe algo de nosso futuro que é certo a nós. Que algo que é esse? É a morte. É algo futuro, é um fim, tá? É um fim. E esse fim existe para todos os seres. A morte. Para Heidegger, a morte é algo presente, é algo concreto, é algo real. Porém, nós não precisamos ter medo, porém, nós não precisamos nos tornar depressivos quanto à morte. Porque a morte é algo inerente a nós, é algo ligado ao ser. Desde uma pedra, ela vai existir a sua morte, que é o fim da sua composição enquanto pedra. A planta, ela tem também o seu fim enquanto planta. E nós, seres humanos, temos o nosso fim também, da mesma forma. E Heidegger ainda diz o seguinte: o ser tendo o seu fim, ele então é um ser para a morte. Tá? Vamos lembrar o seguinte: Heidegger ele não se preocupa com essa ideia de que nós devemos ficar preocupados até quando chegar a nossa morte. Não, ele fala o seguinte: nós devemos viver a nossa vida, viver o nosso presente, o aí desse ser. Nós devemos viver de uma forma que, quando a morte chegar, ela simplesmente chegou. Porque a morte, ela é insuperável, ela é incondicionada. A morte, ela é inevitável. O que acontece com isso? A morte, ela não tem como você organizar nada. Você não tem como simplesmente calcular: eu irei morrer tanto. Não. Porque a morte é algo que simplesmente nós temos dentro de nós. A partir do momento que nascemos, nós já vivemos para ela. Ou seja, um minuto que se passa é passado, e um minuto que se passa é um caminho à morte. Aí Heidegger diz o seguinte: nós muitas vezes vivemos em uma angústia profunda. Mas aí você vai falar assim: nossa, então ele fala que nós sofremos o tempo todo? Não, não é esse tipo de angústia. A angústia que nós temos é simplesmente o fato de nunca sabermos quando será a morte. Essa é a ideia. A angústia para Heidegger, lembre vocês que eu estava explicando quando falava sobre a matéria de Sartre. A angústia nada mais é que um processo da nossa vida, ela faz parte de nós. Que angústia que é essa? A angústia do não saber, a angústia das possibilidades futuras a gente não dominar, né? Então você sabe que a morte virá, mas não sabe quando, não sabe como. E isso nos deixa angustiados, tá? Porém, não precisamos ter medo, não precisamos entrar em depressão por causa disso, porque isso é algo natural de cada um de nós, né? E aí nós podemos olhar mais do lado sentimental, sofrer, todos sofreremos. Porém, a morte é algo que tem que ser encarado também de uma forma comum. Ok? É lógico que eu não estou aqui falando sobre as mortes causadas, né? Aí é diferente da ideia incondicionada, ok? Porque a morte natural, ou seja, o processo comum do ser humano, isso é tranquilo, não é mesmo? Porém, aquela morte causada é ela que nos abate, é ela que nos abala.
ok? Mas Heidegger aqui ele não quer levar isso em consideração, até porque é um momento de discussão e opinião muito vasto, onde muitas vezes nós não conseguimos dominar o assunto, tá? Mas enfim, então você tem que entender que esse ser aí, esse Dasein de Heidegger, é um ser para a morte. Porém, ao mesmo tempo que ele é um ser para a morte, ele é um ser para o mundo. Ou seja, dois lados de uma moeda, que é o quê? A morte, mas nós temos a vida, a experiência vivida, a experiência que nós devemos ter com as coisas. Então aqui nós temos de uma forma bem simples, o homem que vive, o homem que se experiencia, o homem que aprende e descobre as coisas novas, as coisas que estão veladas, né, no mundo, é o ser para o mundo. O homem que morre, ou seja, o homem que tem o seu fim, ele consegue perceber-se como ser para a morte, sempre caminhando em torno da morte. Qual é o nosso futuro? É o fim. E como será o fim? Não sei, é uma possibilidade, ok? Espero que essa matéria tenha ficado um pouco mais clara para vocês. Apesar que eu tenho sempre dito que está sendo muito corrido, mas não tem problema, a gente tem que pegar um pouco a essência daquilo que está sendo passado, ok? Então nós vamos aqui para a correção de nossas atividades. Vindo aqui então para as nossas questões, né, as nossas atividades, dessa vez um pouquinho menos, né, não foi como a semana passada. Aí nós temos a primeira pergunta. De acordo com o texto, o que é a morte? Bem fácil, né? Se a explicação ficou bem claro para vocês, a morte, né, para Heidegger, é algo presente no ser, é algo que existe no ser, é algo dentro da sua própria existência. Não é? E ao mesmo tempo é algo não visto, né? Porque nós não enxergamos a morte, nós não conseguimos compreender de fato a morte porque ainda é algo a vir. E quando chega no ponto de vir, ela acabou. Então é o fim, né? O ser aí, ou seja, o ser humano, sabe sobre a morte e essa é inevitável, insuperável, pois tudo que se inicia terá o seu fim. Então a morte é exatamente isso. É algo que não controlamos, é algo que não podemos evitar, é o nosso fim, é algo existente dentro de nós. Bem tranquilo, não é mesmo? A2. No texto, a morte é caracterizada pelos termos incondicionalidade e insuperabilidade. Defina esses termos, tá? Também bem tranquilo, né? Se a morte é algo existente em todos os seres e nós não conseguimos correr dessa possibilidade inevitável, então o que é essa incondicionabilidade, né? Vamos ser bem sinceros aqui. O que é a incondicionalidade? Incondicionalidade é exatamente nós não queremos perder tempo tentando encontrar justificativas ou procurar causas ou motivos para a morte, tá? Ela é incondicional, ou seja, ela vai vir. Ela vai vir. Se você ficar querendo buscar motivos na sua vida para justificar a morte, é besteira, tá? Com perdão da palavra, é besteira, porque ela vai vir para todo mundo, de uma forma ou de outra. Por isso, quando você quer enxergar, que você quer buscar uma condição para a morte, você está querendo simplesmente tentar dominar a morte, uma coisa que ninguém vai conseguir. É você tentar tirar dela a possibilidade dela vir. Isso é possível? Não. Porque as possibilidades é algo futuro, né? Lembra do tempo que eu falei? É algo do futuro. Então você não tem como controlar isso. Quando nós falamos aqui, né? Insuperabilidade, ou seja, ela é insuperável. Por que ela é insuperável? Porque ela é o fim. Não é? Tudo que nasce vai ter um fim. Então ela é insuperável. A partir do momento que a morte alcançou o ser, acabou. Finalizou. Ok? Então é uma questão bem tranquila também. Questão 3. O texto mostra que a morte deve ser vivida como experiência antecipadora. Explique. Eu coloquei assim, ó. Nós não devemos lutar contra a morte.
tá? Pois é algo presente em nós. Portanto, devemos viver sempre cientes dessa possibilidade final e saber tirar aproveito das possibilidades do ser no mundo. Lembre-se do que eu disse das duas moedas. O ser para a morte é uma face e o ser para o mundo é a outra face. A vida e a morte. Ou seja, a vida e a morte, elas estão ligadas dentro do ser. O que é a vida? É a experiência, é a descoberta, é o vivenciar aquilo que você é enquanto ser. É o ser presente e existente. A morte é o final. É o ponto de finalização da sua vida, das suas experiências. Ou seja, tudo aquilo que você viveu vai acabar. E quando que acaba? Exatamente quando a morte vier. Ok? 4. Descreva as sensações que a morte provoca. Essa questão, ela é uma questão mais de opinião. Eu acho que você pode fazer, não precisa ser um texto grande, né? É bem tranquilo. Por exemplo, o que é a angústia? A angústia é exatamente você não saber e não dominar quando a morte virá. Mas você sabe que ela existe dentro da sua realidade de vida. Tá? Medo. O medo existe quando você sempre tenta controlar a morte, você sempre tenta querer saber quando a morte virá, e você fica apavorado, porque você não vive a sua vida com medo de morrer. Aí, parece até redundante, mas é isso. O medo é exatamente esse momento que você quer controlar a morte e deixa de viver. Ok? A renúncia. Renúncia é quando você renuncia à sua vida e você acaba morrendo, né? Por N motivos. A renúncia é você deixar de ser você. É você deixar de ser o ser aí, tá? Ou seja, se o ser é um ser para o mundo, é um ser para a morte, esse para significa direção, significa vai, né? Agora, quando você renuncia a esse vai, significa então que você vai viver isolado, você vai viver no seu mundinho ali fechado, você não vai conhecer mais nada, você não vai experimentar mais nada e você simplesmente vai ser um ser vegetativo, tá? Um ser que vai viver em no entorno de você mesmo. Isso é a renúncia, é renunciar de fato à vida, e você, ao ponto de renunciar à vida, você renuncia até mesmo à sua própria existência. E a perda? A perda é exatamente essa ideia de tempo, tá? É o quê? Perda é quando você não vivencia, você não experiencia aquilo que é necessário e você perde tempo com isso. Ou seja, o seu passado se tornou banal, a sua presença, né? Ou seja, o seu tempo presente, ele simplesmente se torna totalmente insignificante, porque você não vive, e o seu futuro se torna possibilidades como que eu posso dizer, possibilidades ainda não alcançadas, e se você continuar assim, nunca irão alcançar, né? Sempre quando surgir oportunidades, coisas boas, você vai perder essa chance porque você sempre faz escolhas que te retrocedem, ok? Essa é a perda, tá? Então, tá aí. Eu acredito que são questões tranquilas para vocês poderem fazer. Espero poder ter ajudado, tá? E qualquer dúvida, fale aqui no grupo e tudo mais. Outra coisa que vocês podem fazer, né? Não sei, assistir o outro vídeo, tá? Você que não assistiu o vídeo, você que não viu ainda, né, da semana anterior, tá? Dê uma olhada aqui no nosso izinho, ou então pode olhar aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque na descrição vai estar o link aqui para você poder assistir o vídeo de novo, tá bom? Um grande abraço, viu? Espero que vocês fiquem bem e qualquer coisa, então, é só falar, tá? Até mais. Fique com Deus.